que me motivou a fazer essa live foi que frequentemente eu faço levantamentos bibliográficos da literatura científica e é muito comum a gente achar trabalhos científicos totalmente discordantes entre si. É comum a gente achar trabalho falando a favor de uma coisa, contra outra coisa, e mesmo um assunto, por exemplo, quase tão bem sedimentado como vitamina D, digo quase, porque a gente sabe que tem gente até hoje que não é a favor da vitamina D. Você tem trabalhos aí, alguns trabalhos assim de peso, por exemplo, que falam que níveis altos de vitamina D pode levar a riscos, né? Apesar de que essa não é a minha ideia na prática. Eu não vejo isso na prática. Nos pacientes que têm vitamina D sérica acima de 50 estão muito bem, obrigado. Mas existem alguns trabalhos que aparecem de vez em quando, por exemplo, um que eu li recentemente falando a respeito de aumento de mortalidade, pessoas que têm vitamina D alta. Só que foi um grupo de pessoas que foi analisado na Dinamarca, em Copenhague, e que foi analisado a situação de milhares de pessoas que tiveram a vitamina D do sangue medida, e verificou-se que quem tinha vitamina D baixa no sangue tinha maior risco de mortalidade, e as pessoas também com a vitamina D alta no sangue, alta nem tão alta assim, também com aumento de risco de mortalidade. Só que essa população, a gente não tem mais dados sobre ela, quais eram as outras doenças que eles tinham, e nenhuma relação causal pode ser inferida aí. Quer dizer, não pode dizer que foi a vitamina D alta que causou problemas, pode ser que essa pessoa tinha vários outros problemas de saúde e que o médico entrou com vitamina D, mas não foi o suficiente, ou para essa pessoa falecer por outros motivos. Então, isso é uma coisa muito frequente, a gente está aí bombardeado o tempo todo com informações das redes sociais de médicos, nutrólogos, nutricionistas, pessoas da área de saúde, e revelam para as pessoas trabalhos científicos defendendo uma coisa ou atacando alguma coisa, né? A gente tem, por exemplo, pessoas dentro de um pensamento menos ortodoxo defendendo o óleo de coco, enquanto outras pessoas, nutricionistas mais convencionais ou médicos mais convencionais, falando que o óleo de coco aumenta o colesterol ou que aumenta o peso corporal. Então, isso para o cidadão comum é muito confuso. A pessoa vê essas várias vertentes diferentes de se digladiando, né? As pessoas são muito apaixonadas naquilo que elas defendem, né? Então você vê pessoas aí de várias origens diferentes, né, da área de saúde defendendo uma coisa ou atacando outra, muitas vezes de uma maneira um pouco, digamos assim, apaixonada demais, né? Não leva em consideração que em circunstâncias diferentes as situações são diferentes, então para uma pessoa o que pode ser um remédio, para outra pode ser um veneno, né? Vou dar um exemplo aqui. Pessoas que têm esclerose múltipla, que tomam altas doses de vitamina D, 200 mil unidades por dia, por exemplo, para um médico convencional isso é uma dose absolutamente brutal, né? Esse médico vai dizer que vai dar hipercalcemia, hipercalciúria, que esse paciente vai entrar em insuficiência renal, mas na prática o que a gente observa é que esses pacientes com uma doença muito grave, que não tem nenhum tratamento convencional que funcione, ficam muito bem na maior parte das vezes com altas doses de vitamina D, uma dose que para o médico convencional consideraria altamente tóxica, ok? Então essas coisas em medicina são muito complexas mesmo, as pessoas em geral têm muita dificuldade de entender essas várias visões aí antagônicas. Eu queria ajudar um pouco vocês hoje, dando uma visão de quem frequentemente se depara com trabalhos científicos que são antagônicos entre si, e eu tenho mesmo muita dificuldade às vezes de saber que lado eu vou defender a trincheira, ok? Método científico é uma observação sistemática e controlada de experiências ou pesquisa de campo e analisá-las com o uso da lógica. Depende da lógica, depende de você provar observações que você tira da natureza através de experiências, tá? E o pensamento predominante ainda é o cartesiano, tá? Aquele que você tem que dividir o todo em partes, né? Se divide o todo em partes, reduz sistemas complexos a partir da ideia de que se você entende como funcionam as partes, você vai poder entender como é que funciona o todo. Então, algumas dessas ideias da definição de método científico é que quem não sabe o que procura não entende o que encontra. Então é importante você formular definições precisas, né, que é a essência dos conceitos, e que possam ser respondidos com um simples sim ou não, e aos cuidados que se deve ter com a subjetividade inerente ao ser humano. Tá? Então é importante você ter uma hipótese bem formada para você provar que ela está falsa ou que ela está verdadeira, certo? Então a imparcialidade e a objetividade foram incluídos por Descartes nas regras lógicas que caracterizam o método científico.
e a análise matemática ou uma estatística é fundamental para você provar que determinada coisa está verdadeira ou falsa. Começaram as críticas ao método cartesiano no início do século XX. Um dos principais teóricos aí que critica o sistema cartesiano é o Edgar Morin. Tá? Ele propõe, no lugar da divisão do objeto de pesquisa em partes, uma visão sistêmica. Então, em vez de você dividir o todo em pequenas partes, é importante você ter uma visão do total do todo, né? Esse novo paradigma é chamado de teoria da complexidade. Tá? E Morin afirma que, diante dos problemas complexos que as sociedades contemporâneas hoje enfrentam, apenas estudos multidisciplinares poderiam resultar em análise satisfatória das complexidades. Tá? Então ele diz o seguinte: afinal, de que serviriam todos os saberes parciais, se não para formar uma configuração que responda às nossas expectativas, nossos desejos, nossas interrogações? O que quer dizer com isso? Vamos trazer isso aqui para a prática. Pessoal, vamos dizer o seguinte: vamos estudar a vitamina E, por exemplo, beta-caroteno. O beta-caroteno teve trabalho mostrando que ele aumentava a mortalidade ou que ele aumentava doenças, tá? Mas é o beta-caroteno sintético. Se você isola um elemento único, uma vitamina sintética como é um beta-caroteno, e tenta tirar conclusões a partir daí para dizer que vitamina E faz mal, você está tirando um elemento do seu elemento original, você tira uma vitamina que está presente em vários alimentos, vários vegetais, verduras, etc. Isola esse negócio, cria uma versão sintética dele e faz um estudo usando só ele, isolando todas as outras variáveis. Por exemplo, você não está comendo um alimento saudável, você não está fazendo uma atividade física, você não está fazendo nada direito, está só tomando vitamina E. Então, esse estudo realmente pode chegar a conclusões totalmente equivocadas, tá? Justamente porque você está isolando uma coisa no meio de uma coisa muito maior. Então, essa é a grande crítica do Edgar Morin. Você tem que ter a visão sistêmica do todo. Se você não tem essa visão do todo, você não consegue entender direito as coisas e você tira conclusões erradas de experimentos muitas vezes. Então, a teoria do pensamento complexo diz que o estudo em separar de cada parte do sistema não levará ao entendimento do todo. Esta lógica vai se contrapor ao método cartesiano analítico, que postulava justamente o contrário. Quer dizer, o método cartesiano falou que você tem que dividir o todo em pequenas partes, né? E essa visão diferente dizendo, não, você tem que ver o todo para poder entender o que está acontecendo, tá? A maioria dos médicos, mais de 90%, não lê trabalhos científicos e eles se atualizam, entre aspas, com propagandistas de laboratório farmacêutico ou com congressos médicos patrocinados pela mesma indústria. Então ele vai para um congresso, esse congresso que é dominado pelo dinheiro, porque o congresso é caro, precisa ter vários estandes aí de empresas farmacêuticas patrocinando para poder viabilizar um congresso, e a informação que é divulgada lá muitas vezes é divulgada por palestrantes, tá? Então esses médicos vão se atualizar através de palestras de colegas financiados pela indústria farmacêutica. Então ele vai ter o conhecimento dele praticamente vindo da indústria farmacêutica, tá? Os poucos médicos que leem artigos científicos não têm acesso a mais de 90% do que existe na literatura. Tá? Então existe um problema aí que esses médicos que estudam muitas vezes vão estudar uma literatura, uma leitura direcionada e vão ter problemas, porque eles não têm acesso a outros trabalhos que podem contradizer o que eles acreditam que é verdade. Tá? Isso também é em decorrência de uma vastidão muito grande de conhecimento que nós temos hoje, com centenas de trabalhos sendo publicados todos os dias. Então ninguém consegue acompanhar isso, pessoal. Esse é um grande problema hoje. Ninguém consegue acompanhar a ciência do jeito que ela está hoje, evoluindo tão rápido. Então qual é a realidade hoje da pesquisa médica? Para você fazer trabalhos grandes ou vultosos, é necessário muito dinheiro. E quem tem esse muito dinheiro? A indústria da Big Pharma, né? As grandes farmacêuticas, que inclusive manipulam às vezes resultados. Vou dar um exemplo para vocês, tá? É comum você ver em trabalho científico, tá, que eles gostam de priorizar o risco relativo. Então, muitas vezes eles divulgam um trabalho assim para os médicos, tá? Tal droga reduziu o risco de infarto em 30%. Mas se você for ver que 30% é esse, é risco relativo, não é risco absoluto. Ou seja, 1000 pessoas foram acompanhadas no grupo que tomou remédio, outras 1000 pessoas foram acompanhadas do outro grupo que não tomou remédio, ao longo, sei lá, de 2, 3, 4, 5 anos, e no grupo que não tomou remédio morreram 4 pessoas. No grupo que tomou remédio morreu 2 pessoas. Então você pode dizer que aqui houve uma redução de 50% na mortalidade nesses 4, 5 anos. Tá? Porque no grupo que não tomou remédio morreram 4, no grupo que tomou remédio morreram 2.
Então isso é chamado risco relativo. Se você for ver o risco absoluto, é muito menor do que isso, né? Então houve uma redução muito pequena na mortalidade, né, para que 1000 pessoas tivessem que tomar o remédio para salvar só 2. Então o número necessário para tratar aí foram o quê? 1000 pessoas tratadas para você poder salvar 2. Então isso é o tipo de situação que os laboratórios manipulam para dar uma ideia de que um remédio é muito bom, que vai salvar vidas. Então, os não financiados, as pessoas que não trabalham com a Big Pharma por trás, não conseguem fazer trabalhos muito grandes ou de longa duração. É bem frequente isso. Então, pessoal, a realidade da pesquisa médica, para cada trabalho falando que algo faz bem, tem pelo menos outro trabalho dizendo que faz mal. Então, como é que você faz nesse caso? Um dia você liga a televisão, estão falando bem do ovo. Outro dia você liga a televisão, estão falando mal do ovo. Um dia você liga a televisão, você vê alguém falando que o óleo de coco ajuda a emagrecer. Outro dia você vê alguém falando na TV que o óleo de coco aumenta o colesterol. Você fica perdido, né? Tá? Se guiar pelos livros de grandes autoridades do assunto, que dedicaram anos da sua vida à pesquisa do tema, é uma maneira de você sair dessa arapuca, tá? Então, em vez de você ficar muito impressionado por essas notícias que aparecem na Veja, na Isto É, na Globo, nos telejornais e tudo mais, se você tem um grande interesse por aquele assunto, o ideal é você ler livros falando daquele assunto, tá? Eu sei que pode dar trabalho, mas é a melhor maneira de você lidar com isso. E vou mostrar para vocês agora um exemplo, tá, do que é uma ciência compartimentalizada, do que é uma ciência reducionista. Tá? Recentemente eu postei no Instagram e no YouTube a minha crítica a um artigo que falava que como uma dieta muito rica em gordura pode levar ao Alzheimer. Tá? Aí a minha crítica diz o seguinte: hoje a minha seguidora e paciente Maria Velha me mandou um link para um estudo um pouco desconcertante, fazendo correlação entre dieta com gorduras saturadas, cobre e doença de Alzheimer. Aí eu deixo o link do estudo aí. Segundo o estudo, idosos que tiveram uma dieta rica em gordura saturada, gorduras trans e colesterol, associada a altos níveis de cobre, tiveram uma rápida deteriorização cognitiva em um período de 8 anos, ou seja, o cérebro deles foi para a cucuia. Sério? E quanto que é muita gordura saturada? Isso não está bem definido no artigo. Como conseguir isolar o consumo de gordura saturada do bem das gorduras trans, essas sim muito perigosas, se sabemos que nos países envolvidos, como é o caso dos Estados Unidos, é muito difícil comer uma coisa e comer a outra, já que eles comem muita comida e carne processada. E como estava a atividade física desses idosos? E o consumo de antioxidantes em geral, seja de dieta ou de suplementos? Vamos continuar nessa perseguição sem sentido ao colesterol? Aí eu coloco aqui, se uma pessoa toma polivitamínicos e cobre junto a uma dieta rica em gordura saturada, sem se exercitar e sem consumir frutas e vegetais de forma adequada, vai certamente ter problemas, tá? Não recomendo que ninguém consuma gordura saturada aos montes sem investir em outros hábitos, mas na maioria das vezes o povo prefere culpar a gordura ao invés de investir de forma equilibrada em todos os bons hábitos de vida. Então, pessoal, isso que é a questão. Aqui está mostrando para vocês claramente a diferença entre você ver a coisa compartimentalizada, ver as partes do todo separadas e você ver o contexto geral. É claro, pessoal, uma pessoa que come muita gordura saturada, come muito açúcar e não se exercita, vai ter problema, vai ter doença no coração. Agora, a culpa é da gordura saturada? Não. A culpa é de um conjunto de hábitos ruins, essa pessoa não tem hábitos saudáveis e vai desenvolver doenças. Então, você tem que analisar dezenas de fatores em conjunto. Não adianta isolar uma coisa só e falar essa coisa mata as pessoas, ou essa coisa salva pessoas. É um conjunto de coisas sempre, tá? Mas tudo bem, o método científico funciona dessa forma, né? Isso é a realidade hoje do método científico. Só quero que vocês entendam que o método científico tem limitações e que você não pode acreditar em tudo que você escuta, por mais que esteja embasado por estudos científicos. Nós temos o grande Carlos Braghini, médico brilhante lá do Rio Grande do Sul, que escreveu um excelente livro, Ecologia Celular, que eu recomendo a todos vocês leiam esse livro, tá? Ele prestou uma entrevista a um site da internet, falando umas coisas que são particularmente brilhantes que gostaria de dividir com vocês. O Carlos Braghini é um médico que trabalha com quiropraxia no Rio Grande do Sul, também é um grande palestrante de nível nacional, tá?
que o Braghini falou? As pesquisas em nutrição são feitas basicamente de duas maneiras principais. Você vai avaliar um nutriente em particular ou avaliar o impacto da ingestão de alimentos ou grupos alimentares numa dada população. A ciência nutricional estuda um nutriente de cada vez, uma abordagem sujeita a falhas. O problema é, a ciência nutriente por nutriente tira o nutriente do contexto do alimento e a dieta do contexto do estilo de vida, ou seja, é o que nós estamos falando, tá? É justamente o que nós estamos falando. Você analisa uma coisa separada das outras e chega a conclusões equivocadas. Analisar através da visão cartesiana, que você dividir o todo em partes, significa o quê? Retirar algo do contexto, isolá-lo para observá-lo melhor, mas mesmo o alimento mais simples é uma coisa muito complexa para se estudar. Num oceano de compostos químicos, muitos dos quais em dinâmica e complexa relação entre si, um cientista nutricional pode apenas separar os componentes e estudá-los isoladamente, de certa maneira ignorando suas complexas interações. Tá? Então, isso que chamamos de ciência reducionista, ou como eu chamo, ciência compartimentalizada. E o reducionismo científico é uma ferramenta poderosa, mas como controlar o que acontece quando um elemento altamente complexo, como um alimento, interage com elementos infinitamente mais complexos, que é o caso dos comedores desses alimentos, os seres humanos. O risco dessa visão mecanicista, que é a visão cartesiana, e reducionista, não é levar em consideração que as pessoas diferem uma das outras. Algumas populações podem, por exemplo, metabolizar os açúcares melhor que outras, dependendo da sua herança evolutiva, ser ou não capaz de digerir a lactose do leite. A flora intestinal específica de uma pessoa ajuda a determinar o quão eficientemente ela digere o que come, de modo que a mesma ingestão de 100 calorias pode entregar mais ou menos energia, dependendo da proporção de bactérias no intestino. Então, o comedor humano é muito mais complexo do que se imaginava e não é correto pensar no alimento como simples combustível. Então, a comida, pessoal, não é só queimar caloria, não é simplesmente caloria, tá? Tem muito mais no alimento que caloria. Não comemos nutrientes, mas alimentos, e esses podem se comportar diferentemente dos nutrientes que contêm. E os pesquisadores acreditam, baseados em dados epidemiológicos, né, de várias populações, que uma dieta rica em frutas e verduras confere alguma proteção contra o câncer. E naturalmente se perguntam quais são os nutrientes desses alimentos responsáveis por esse efeito. Tá? Então, uma hipótese por eles considerada é de que os antioxidantes presentes no produto fresco, o composto de beta-caroteno, por exemplo, licopeno, vitamina E, seja o fator protetor. Então, isso faz sentido, essas moléculas que a planta produz para se proteger dos átomos altamente reativos de oxigênio produzidos pela fotossíntese, né, uma maneira de radicais livres, né, acabam combatendo esses radicais livres em nossos corpos também. Tá? Pelo menos é o que parece acontecer no tubo de ensaio, mas ao serem produzidas em laboratório, encapsuladas como suplementos, elas não funcionam da mesma maneira. De fato, no caso do beta-caroteno, tomado com suplemento, né, a versão artificial do beta-caroteno, alguns cientistas, né, chegaram à conclusão que ele poderia aumentar o risco de câncer. Então, é o que eu falei, um nutriente isolado dos outros nutrientes, feito uma versão artificial, chega a ser conclusões equivocadas de que aquele elemento não é bom para a sua saúde. Tá? Então, talvez o beta-caroteno só funcione bem como antioxidante atuando em conjunto com algumas outras substâncias ou processo químico. Sob outras circunstâncias, pode se comportar como oxidante. Ou ainda, o beta-caroteno sintético pode se comportar diferentemente do natural. Tá? Então, é isso que eu estou falando, pessoal. Então, essa é a grande questão. A gente fica tentando aí demonizar as coisas ou falar que determinada coisa vai salvar vidas, tá? Ah, porque se você tomar óleo de coco, todos os seus problemas se resolveram. Ah, se você tomar óleo de coco, você está condenado ao inferno. Nenhuma das duas visões está correta, pessoal. O óleo de coco é só uma minúscula fração que você tem que fazer para tornar a sua saúde ok, bacana. Você tem que fazer atividade física, beber água corretamente de hora em hora, se expor corretamente ao sol, dormir corretamente, evitar o estresse, gerenciar o estresse, tá? Se informar bastante sobre saúde, ser acompanhado por bons profissionais da saúde. Então, uma série de coisas que você tem que fazer. Não é só tomar um suplemento específico ou tomar 20 suplementos diferentes. Eu tenho paciente, por exemplo, que quer tomar só suplemento, quer tomar 20 suplementos e não investe nas outras áreas necessárias para ter saúde. Então, você tem que investir nos pilares da saúde.
Quando se descobriu os macronutrientes, ou seja, os carboidratos, as proteínas, as gorduras, os cientistas pensaram que sabiam tudo sobre os alimentos. Aí eles aprenderam que existiam as vitaminas. Então eles passaram a acreditar de novo que entendiam os alimentos, porque começaram a descobrir as vitaminas e sabiam o que o corpo precisava para ser saudável. Hoje, os grandes vedetes são os polifenóis e carotenoides. Ninguém tem dúvida de que uma recomendação dietética para controle da pressão produz um efeito semelhante e às vezes mais intenso do que simplesmente tomar remédios, tá? Entretanto, se você pegar um grupo de 100 pessoas com pressão alta na rua e educar sobre alimentação adequada, depois de 6 meses você vai descobrir que mais de 5% só, né, estariam seguindo as recomendações iniciais, no máximo 5%. Tá? Agora, se dá o remédio para essa mesma população, provavelmente 50% dessas pessoas vão estar tomando o remédio e vão estar com a pressão controlada. Então, por isso que, teoricamente, os remédios de pressão são mais eficazes do que a dieta. Então, entendam isso, pessoal. Ter bons hábitos saudáveis de vida, para muitas pessoas, é muito difícil. Então, é por isso que falo, por que o remédio às vezes funciona melhor do que a dieta? Porque vai ter uma aderência maior. As pessoas vão saber tomar o remédio mais fácil do que seguir a alimentação correta. Então, esse é o grande desafio de quem segue hábitos de vida saudável, né? Então, por isso que vocês podem perceber, não é que o remédio é mais eficiente que as medidas saudáveis de saúde, é porque é mais difícil você seguir as medidas saudáveis do que tomar o remédio, né? Tomar o remédio é só você lembrar de tomar aquele comprimido todo dia de manhã. Primeira coisa que você tem que fazer, conhecer a fonte com o maior nível de detalhe possível, conhecer as credenciais da pessoa que está propagando aquela informação. Se tiver dúvidas, peça referências biográficas, tá? Se a pessoa for bacana, não for uma pessoa metida, ela vai te dar referências. Sempre cheque o outro lado da polêmica, tá? Eu não quero, por exemplo, que vocês acreditem 100% do que eu estou falando. Você tem que ter seu próprio pensamento, sua própria versão dos fatos. Então, procure checar o outro lado da polêmica. E mantenha a mente aberta. Não vire um fanático acerebrado, ou seja, não vire um fanático religioso defendendo um assunto específico. Tá? Não deixe checar os dois lados da questão. Busque fontes confiáveis para comparação e faça suas próprias pesquisas. E na mídia, como é que você faz para interpretar notícias de saúde na mídia? As mesmas coisas que eu já falei, e também reflita sempre a quem possa interessar as informações difundidas. Por exemplo, alguém resolve execrar óleo de coco. Será que isso é interessante para alguém? Será que alguém está deixando de vender óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, porque está aumentando as vendas do óleo de coco? Será que não é interessante para algumas indústrias difamar o óleo de coco? Então pense nisso. Pesquise sobre os profissionais entrevistados, tá?